Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Conosco hoje para discutir o tema Mulher na Política, Avanço e Retrocesso. Estamos aqui com a professora Roberta Laena, que é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também autora do livro Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero. Foi editada pela editora Radiadora recentemente, em 2020. É um prazer, Roberta, estar com você. Muito grata, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, Clésio, discutindo um tema tão importante, tão oportuno para esse momento de eleição municipal. Então, fico bastante feliz com o convite, agradeço. Ah, que ótimo. Eu vou começar, inclusive, pelo seu trabalho, né? Então, passa para nada de banca e qualificação, é o resultado de uma tese, mas fala para a gente aí as motivações, o que é que te despertou a fazer a pesquisa desse tema. Sim, eu no doutorado, né, sabe que fica aquela angústia da escolha do tema, e eu sempre quis fazer algo que tivesse a ver com a minha experiência profissional, né? Eu sou servidora da Justiça Eleitoral há mais de 18 anos e queria que tivesse a ver com a minha vivência prática, ao mesmo tempo algo inquietante, novo, sobre o qual não tivesse pesquisa, e lembrei de algo que aconteceu comigo na prática, quando uma mulher chegou para mim há muitos anos numa eleição e disse que não gostaria de ser aquilo que estava no papel. Ela chegou para mim com um papel, com o nome candidata, e ela disse: doutora, me ajude, eu não quero isso aqui. E me disseram que eu sou isso aqui. Era uma senhora que mal sabia assinar o próprio nome, e ela foi usada por um partido político para ser candidata sem que ela autorizasse. Aquilo ficou na minha cabeça e eu fui começando a olhar durante os processos eleitorais em que trabalhei com outro olhar, mais atenta, e fui guardando essas informações. E quando chegou no doutorado eu disse: é agora que eu vou tentar descobrir um pouco mais sobre isso. Então a pesquisa foi na ideia de desvendar como acontece, como é que essas mulheres são levadas a serem candidatas fictícias, né? O que acontece para chegar nesse número de candidatura fictícia e quais são os tipos, as espécies. Então, entrevistei mulheres. Eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer campo. Acho que as pesquisas, né, e aí fica aí, pulsa o acadêmico. Então, o teu trabalho teve uma pesquisa de campo. Teve uma pesquisa de campo. Eu entrevistei mulheres que foram candidatas fictícias em eleições anteriores, nessa perspectiva de ouvir e entender, por meio da voz das mulheres, o que é que elas tinham vivido, né? E o que é que aconteceu, para eu poder entender o problema, porque não se tinha até então nada sobre isso escrito de maneira acadêmica, com pesquisa e tal. Então, fiz pesquisa de campo, usei a minha experiência e os dados públicos do TSE para juntar tudo e tentar entender a problemática. E a partir disso eu consegui elaborar alguns tipos de candidaturas, são 11 tipos que eu trago na pesquisa no livro, mostrando que as coisas não são tão simples, né? Nós temos, por exemplo, né, candidatas que sequer sabem que são candidatas, que estão enganadas, que têm lá seus nomes utilizados de várias formas pelo partido, mas eu tenho uma amiga do prefeito que diz assim: sim, eu fui, aceitei, quis, e não vejo problema nenhum nisso. Entrou no jogo, né? Exatamente. Eu vou pedir para o Vitor. Vitor, coloca aí o arquivo 1 para a gente, né? Só para informar aqui aos nossos ouvintes que o livro da professora Roberta, ele compõe um conjunto de livros que foram escolhidos para compor, né, uma biblioteca, uma mini biblioteca aí. Portanto, uma mini significa que são livros aí de grande importância para o tema, né? Então, está na biblioteca do Tribunal Superior Eleitoral como uma referência, né, dentre outros livros. Eu queria aqui, né, esticar um pouquinho mais esse teu conceito de fictícia, né? Então, os espectadores aí têm essa referência aí para acessar. A editora, já fui inclusive a buscar e o livro está disponível, a gente pode adquirir pela internet. Pelo site da editora, isso. Então, como eu disse, eu tive esse primeiro contato, fiquei curiosa e no doutorado vou tentar entender. E a candidatura fictícia, ela é aquela candidatura que ela não é real. Aquelas mulheres que estão inscritas na lista do partido, elas estão ali apenas para cumprir a cota de gênero. Existe uma lei no Brasil, na legislação, a lei das eleições, que diz que os partidos, para apresentar as candidaturas, precisam ter pelo menos 30% de um sexo, que nós entendemos gênero, e 70% de outro. No Brasil, né, totalmente, né, um país que historicamente nos excluiu dos cargos públicos, esse 30% acaba sendo de mulheres. Então, nós precisamos que os partidos tenham esse percentual para que eles possam concorrer, senão eles nem concorrem, né? Isso é desde 2009
E desde 2009 essa ação afirmativa vem com o propósito de aumentar mais mulheres na política. A ideia é que os partidos realmente apostem em candidaturas femininas para que as mulheres cheguem aos cargos eletivos. O que acontece? Os partidos não investem nas candidaturas femininas, os partidos não financiam, não estimulam, não preparam as mulheres com antecedência, não dão condições. E aí, chega às vésperas das eleições, eles saem cooptando mulheres de qualquer forma para que esse percentual seja atingido, para que haja o cumprimento da chamada cota de gênero e para que eles possam participar. Então, há uma burla, né? Por isso que se fala tanto em fraude à cota de gênero. A cota de gênero é fraudada. Você coloca uma mulher lá, fictícia, que não é real, não está disputando, por vários motivos, apenas para cumprir a cota, certo? E aí na pesquisa o que é que eu vi? Existem várias formas de se fazer isso, né? Existe a mulher que não sabe, existe aquela que é induzida a erro, que ela é convidada, entrevistei muitas mulheres assim, ela é convidada para ser candidata, ela fica feliz, ela quer ser candidata. Se sente valorizada. Se sente valorizada. E aí no meio, decorrer da campanha, ela descobre que era tudo, não faz de conta. Que ela realmente não recebe dinheiro, nem não é chamada para as reuniões, ela não participa de verdade e o partido só quer... Não discute estratégia, né? Entra no jogo espaço. Completamente esguarnecida. Isso. Né? E aí ela começa a saber, vixe, teve reunião, não fui chamada. E aí percebe que ela realmente está ali fazendo uma figuração. Só que ela foi enganada, ela achava que ela era. Ela tinha intenção de concorrer. Tem mulher, foi coagida, né, que trabalha, o candidato a prefeito era era um empregador, ela era empregada e ele fez o convite. E eu ouvi a seguinte afirmação de uma entrevistada: eu tenho filhos para criar, eu fiquei com medo de perder meu emprego se eu dissesse não, então eu fui. Né? Então, são muitas as situações que levam as mulheres a isso. Né? E, principalmente, em todas as eleições, não tem uma eleição que não há registro de uma mulher que descobre que é candidata, que os dados são, que eu acho que é o pior caso, né? São as que eu chamo de candidatas involuntárias, elas sequer sabem. Nós vamos voltar e discutir o aqui e agora, né? Como é que está essa composição nas últimas eleições. Mas antes eu queria, né, trazer para os nossos ouvintes um panorama, né, ainda mais conceitual. E eu queria um pouco a tua participação, né? E eu pedi aqui o Vitor para nos colocar o arquivo 2, Vitor, né, onde a gente tem aqui eu trouxe para essa discussão a fala do Bourdieu, né? O Bourdieu que traz aí para nós a seguinte afirmação. Né? Vitor, pode projetar para a tela para os ouvintes. Tá? A gente tem... O Bourdieu traz aqui 98, é um clássico, para mim é um clássico. É um clássico. Né? A dominação masculina. Né? E ele diz: a dominação masculina está tão profundamente enraizada em nosso inconsciente que não a vemos mais, tão em sintonia com nossas expectativas que achamos difícil questioná-la. E eu trouxe outra afirmação em que ele diz: dá-se na dominação masculina uma submissão paradoxal, resultante da violência simbólica, violência doce, que nem sempre é percebida pelas vítimas, uma vez que é exercida por intermédio de forma simbólica da comunicação. Essa última frase aqui eu já percebi no teu trabalho que aparece. Exato, né? Muito. Quando eu vi a frase que você colocou, eu disse, gente, eu vi isso, né? Muitas mulheres não se sentem vítimas da violência política de ser uma candidata fictícia, elas acham normal. Né, foram porque são aliadas do prefeito, ou tem muito caso, né, de familismo dos parentescos, é a esposa, é a sobrinha, é a filha. A gente sabe que, dependendo do porte do município, né, municípios de todo tamanho, mas principalmente nos menores municípios, esse laço familiar na política, normalmente são famílias que disputam ali, né, e se perpetuam no poder, e há uma ligação nas candidaturas, né, da filha, isso é muito comum. Então, eu vi isso muito de perto quando as entrevistadas respondiam que estavam aliadas, ou seja, elas não se percebem vítimas. E aí eu cheguei até a perguntar, e você não acha que isso é uma violência? Algumas acham, mas a maioria não acha que é uma violência, se você for perguntar. E aí, na primeira frase, tem da dificuldade que é questionar. E eu senti essa dificuldade quando em algum momento também de debate sobre a pesquisa, alguém perguntou assim, você não está inventando uma violência que não existe? Pois é. Eu recebi essa pergunta. Não estou inventando violência, ela sempre existiu. E aí a grande questão do Bourdieu e de vários outros autores essa violência ela sempre foi naturalizada, né? É projetada, arraigada. Nós somos socializadas acreditando que isso é normal, natural. Ninguém questionou nunca isso. Eu não estou inventando uma violência que não existe. Eu estou apenas tentando desvelar e trazer para o debate, para a cena, algo que sempre existiu errado e que precisa deixar de existir.
mas ela sempre existiu. Mas é muito difícil que as pessoas percebam que isso é uma violência ainda hoje. Né? Ainda hoje é comum, qualquer cidade que você vá do interior, especialmente, de homens dizerem assim, não, mas lugar de mulher é em casa, família, na família, política é coisa de... A senhora acha, eu já ouvi muito isso, a senhora acha que isso aqui é espaço para a mulher? Roberta, vai aparecer na discussão política, mas quando a gente pensa no aspecto geral, né, que você está falando do não perceber que houve a violência, né, só a gente saindo do âmbito da política, mas sim, no âmbito geral, isso é uma coisa impressionante quando a gente pensa, né, que é recente a compreensão da violência verbal, né, quer dizer, ela não era percebida, não era denunciada, né? A gente só tinha isso como violência quando ela era violência física, né? Sim, então, a chamada violência aí do campo mais psicológico verbal, a simbólica então nem se falava, né? Assim, nós temos um movimento feminista já histórico de muitos anos, né? Então, a história da luta dos direitos das mulheres, ela é antiga, não é de hoje. E durante muitos anos isso sempre foi assim, mas sempre teve resistência. É uma história de muita violência política e de muita resistência. Então, sempre teve quem questionasse e sempre tivemos mulheres feministas aqui no mundo questionando tudo isso e dizendo, olha, isso está errado. Mas, de fato, esse boom, né, que nós tivemos agora recentemente, ele historicamente algo muito recente, não se falava sobre isso e agora se fala mais. Mas isso é bom para a gente entender que isso se fala mais agora, não significa que não existia. Existiu muito. E aí, sobre o Bourdieu, ele fala de dominação, de naturalização, de como é difícil, eu gosto muito do aporte, tem várias escritoras mulheres também que falam sobre isso, a Simone de Beauvoir, tem uma italiana que eu gosto muito, que é a Silvia Federici, e ela traz a razão, explica, né, no advento do capitalismo, como foi importante a estruturação do capitalismo, como ele foi feito lá atrás, para a exploração e a subjugação da mulher. Porque é importante a gente entender, Clésio, a origem de tudo isso. Sim. E a origem está lá atrás, na divisão sexual do trabalho, na desvalorização do trabalho não remunerado, do trabalho reprodutivo. Quando o capitalismo disse que o trabalho produtivo valorizado é do homem e o reprodutivo não remunerado, desvalorizado, ele é da mulher, e separa com papéis de gênero a mulher para um âmbito e para dentro da esfera familiar e bota o homem para fora de casa, isso fez com que houvesse uma separação e uma naturalização disso como se isso fosse comum e normal. Né? Então, lá atrás, isso foi formado, arraigado, e a gente vem reproduzindo isso ao longo dos anos. E a gente tem que entender que está tudo ligado. Se eu não entender que são esses papéis de gênero que fazem com que as mulheres não tenham condição, porque não é que elas não querem, os partidos dizem isso, não tem mulher interessada. Gente, que condição tem uma mulher que cria os filhos, que trabalha fora de casa e ainda vai ter condição de ir para uma reunião de partido? Né? Porque foi colocado muito mais trabalho para a mulher do que para os homens, e um trabalho que é desvalorizado, não remunerado. Então, a Silvia Federici faz essa análise no Caliban e a Bruxa, e é um livro que eu recomendo muitíssimo, né? Porque ela traz uma pesquisa, tem vários livros bons, mas nesse especificamente ela foca em como a desvalorização da divisão sexual do trabalho foi fundamental para ter o que temos hoje, ainda hoje, né? E secularmente a gente tem essa divisão, né? E aí você afasta da vida pública, né? Exatamente. Então, na verdade, ainda é uma luta para romper com essa barreira, né? Porque a vida política é a vida pública, né? Sim. Então, é aquela em que você interfere na vida de todos, né? Na organização da sociedade. Então, é sair daquilo que é o lugar da submissão, né? O lugar do domicílio, romper essa barreira e não só chegar lá, mas chegou no campo político. Sim. E agora, né? E aí tem muitas questões interessantes sobre isso. Primeiro, né? No que campo político? Porque é interessante também a gente perceber que as mulheres sempre lideraram os movimentos sociais. Então, não é que as mulheres ficaram aprisionadas dentro de casa, mas elas chegaram no espaço amplo de discussão, de movimento, né? Se você pensar em movimentos sociais, várias autoras brasileiras, inclusive, mostram isso em pesquisas, como a Teresa Sachet e a professora Clara Araújo. As mulheres estão nos movimentos sociais, mas elas não conseguem chegar aos cargos eletivos, porque os partidos políticos não incentivam. A gente tem que olhar muito para os partidos para entender tudo isso. Há uma resistência. Sim. Por quê? Porque os partidos não querem perder o poder é masculino. E aí tem outra professora que eu gosto muito, que é a Mary Bird. Ela é uma britânica que ela tem um excelente livro sobre o poder. O poder ele é masculino, é terno e gravata. Quando você pensa num poder político, fecha os olhos, o que vem na sua cabeça? Um homem de terno e gravata. Você não pensa numa mulher de vestido e laço. Se você colocar no Google, e ela diz isso, coloquem no Google poder político, aparece um homem
a maior parte das imagens é de homem. E isso é muito forte no nosso imaginário, a gente não entende. Então, nós precisamos pensar no poder de uma outra forma, para poder desconstruir toda essa ideia de que o poder é dos homens, né? E está tudo muito interligado. O partido, que é quem vai permitir que as mulheres cheguem, né, o partido é a instituição que vai permitir isso, porque a gente não tem candidatura avulsa, tem que ser via partido. E os partidos ainda entendem o poder masculino e não querem perder o poder. Sim, né? sim. Porque se eu deixo mulher entrar, Sim. o homem perde o poder. Quem é que quer perder o poder? E Olha, aí essa é a grande... Tem um dado que eu pretendo ainda retomar, uma pesquisa que eu fiz com as colegas, que elas me chamaram para me examinar a parte quantitativa, né? E ficou muito claro, né? Isso aqui já umas 6 eleições para trás, não, a cada 4 anos, mais ou menos, umas 5 eleições atrás. E o que a gente observou é, olhando para o estado do Ceará, as mulheres, quando chegavam ao executivo municipal, eram o executivo de municípios empobrecidos, com o IDH muito baixo, né? A renda circulante na economia também baixíssima, com exceção de Fortaleza, que a gente tinha tido a experiência da Maria Luísa, né? E posteriormente da Luiziane Lins, né? O que a gente tinha no restante do Ceará eram os municípios de médio e grande porte, homens. Né? Onde você fala justamente onde você exerce o poder, isso, né? Isso. Mas... E nos menores as mulheres tinham ali alguma chance. Isso, aparecia esse espaço. E mesmo assim, né, se a gente não mergulhou nessa pesquisa qualitativa que você fez, se ainda fosse, talvez fosse aquela circunstância de ocupa o espaço, né? Isso, que acontece muito, né? É a filha, é a sobrinha, a neta, é a esposa, né? Tem muito de esposa aí. Que na verdade está ali, mas não está, né? Está representando, está com o nome, com a foto, vai para a urna, mas por trás tem um homem, né, na dominação. Isso é o que aparece externamente, é a consequência, mas a causa está lá atrás. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre as causas, né? Por que tudo isso acontece? Então, essas autoras todas, elas mostram a razão de tudo isso, porque a gente precisa entender a causa para enfrentar o problema. Vamos passando pelos números e aí a gente fica voltando, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse link com essa causa, certo? Sim. Porque os números que a gente vai, né, examinar, que são recentes, né? Eu vou pedir o Vitor para colocar primeiro aí a questão do mercado de trabalho, né? Porque tem uma questão que eu queria trazer para você, né? A gente vê, vou lhe chamar de você, viu? Você é muito jovem ainda, tá? Então a gente tem ali, em 2012, eu trouxe esse dado do IBGE sobre o mercado de trabalho, a gente tem os homens na idade de trabalhar, as mulheres na idade de trabalhar, né? A gente tem uma distância maior que vem diminuindo lentamente. Aquela queda lá, é o período da pandemia. Então, tanto caiu homens e mulheres no mercado de trabalho, né? Quando a gente retoma, eu vou aqui, as mulheres vêm para uma taxa de 52%, 53%, de mulheres no mercado de trabalho, mulheres à idade de trabalho, e os homens 72%, uma distância enorme, né? Ainda tem muito espaço para a mulher ocupar os postos de trabalho, né? Agora, nesse outro quadro, tem algo aqui que é uma referência interessante, né? Quando a gente vai comparar com os números relativos ao executivo, municipal e legislativo. Aqui são os cargos gerenciais, né? E nos cargos gerenciais a gente saiu lá embaixo de 2012, em torno de 30 e poucos % e chegamos a quase 40% agora na 2022, agora já próximo, né, quarto trimestre de 2022. Ou seja, as mulheres ocupam em torno de 40% das vagas gerenciais e os homens 60%. Ou seja, houve uma melhora, né? Quer dizer, as mulheres não só chegaram ao mercado de trabalho, mas ocupam cargos gerenciais. Houve esse avanço. Ainda é muito baixo, dado que a população feminina é alta. Então, ainda, é a maioria, né? É a maioria. Então, a gente teve uma melhora, tem um espaço enorme para crescer, mas eu já vou pedir o Vitor para trazer o dado referente à participação da mulher no executivo, que é o arquivo 4. Me faz esse favor, Vitor, isto. Sim. Aí aqui complica. Se a gente pegar aquele dado lá, as mulheres no mercado de trabalho, 40% dos cargos gerenciais, comércio, indústria e serviço, as mulheres ocupam. Quando a gente vem para as mulheres eleitas agora no primeiro turno, né, a gente tem aqui 2024, 720 mulheres ocupando o cargo do executivo e 4.737 homens, 15%. Uma queda espantosa, né?
E um dado desanimador. Eu sou eu tenho um pessimismo em relação a isso, porque conhecendo a realidade, né, eu vejo que ainda falta muito para a gente chegar. É muito pouco. Nós temos uma cota de gênero que tentou, por exemplo, no legislativo, né, de forma temporária, uma ação afirmativa, impulsionar candidaturas femininas e nunca se chegou, né? A gente tem 30% de candidaturas, mas a gente nunca chegou em 30% de pessoas eleitas, mulheres eleitas. E quando você vê só 15% depois de tanto se falar, de tanto movimento feminista, de tanta gente lutando por isso, campanhas, o próprio TSE, todo pleito ele faz campanha para que mais mulheres entrem na política. Então é uma pauta que está aí, né, está na cena pública, mas ainda assim, quando chega no resultado da eleição, se confirma o que eu chamo sempre de a estabilidade da nossa subrepresentação. Ela é estável. Eu acho que é estável muito por baixo, estável, né? Exato. Ela não, as pessoas você não está otimista. Eu não consigo ser otimista porque cresce muito pouco. Eu não posso dizer que não há avanço. Há um crescimento. Acho que calcularam 2 pontos percentuais dessa eleição. A gente saiu do ano 2000, era 5,7%, né? E agora chegamos a 15%. Agora, se nós imaginarmos, né, trouxermos um dado, comparação com o fato de que nós temos 55% de mulheres eleitoras, né? Mais ou menos isso, sim, né? É isso. 55 mulheres e 45 homens. Então, quer dizer, mesmo que não fosse a paridade, aqui está muito baixo, 15%. Está muito baixo, porque nós somos maioria da população e nós não estamos representadas, né? Está muito aquém. Então, assim, é um crescimento que tem que ser comemorado porque ele está subindo pouquinho, mas ele não dá para ser otimista com isso. Eu acho que as medidas elas precisam avançar de uma forma mais sistêmica. Tem que mexer no sistema. Esse que está aí, ele não funciona. E um dos motivos é esse, das candidaturas fictícias, né? Os partidos não investem em mulheres reais, eles cumprem a cota, fazem de conta que estão participando da forma correta, não estão, e aí não se elege mulheres. Porque as pessoas perguntam, por que depois de tanto continua 15%? Por isso, porque não há algo real sendo feito, há algo dissimulado sendo elaborado. E eu acho que todos esses dados refletem tudo isso que a gente vem falando, da subjugação, é cultural, é algo que é internalizado, socializado, né? Nós aprendemos aqui, é isso e pronto, e é uma luta muito difícil. Então, os dados do mercado de trabalho, eles são positivos. E, por exemplo, pela primeira vez nós tivemos o maior número de mulheres prefeitas eleitas. É um dado, 723 ou 4 municípios. Tem que se comemorar? Tem, mas se você pega no geral e faz uma comparação, não é um crescimento, né? Não é. Então, assim, você... Se a gente trouxer outras variáveis, né? Por exemplo, o número hoje de mulheres que são as responsáveis pelo domicílio, né? Em todo sentido, na organização e financeiramente, né? O número de domicílios hoje em que não conta a presença do homem, né? Em que você tem o domicílio só com mulheres e filhos ou só com mulheres, né? Então, isso aumentou, é estatisticamente relevante, né? Ela já aparece nos dados, mas quando chega nesse lugar nobre, aqui no lugar desse comando da nação, poder, lugar de poder, de decisão, de representação, né? Essas pessoas que ocupam um cargo de vereador, vereadora, estão representando a sociedade. E aí as mulheres não estão lá, né? E por que elas não estão lá? Não é porque não se vota em mulher, nós votamos em mulheres, nós acreditamos em mulheres. O problema é que cadê o investimento nas mulheres, né? E cadê a condição para que a mulher... Os maridos têm que ficar em casa cuidando dos filhos para que a mulher se candidate. Isso não acontece. Na grande maioria dos municípios, isso não acontece, né? Então, é muito difícil para a mulher participar. Nós precisamos de mais condição. Então, assim, esses dados, para mim, eu sou muito... Quando eu olho para os dados, eu não esperava. Muitas pessoas esperavam que essas eleições... Eu não espero porque a gente vê a realidade como é, né? Ainda não há um investimento partidário suficiente. Temos que comemorar pequenos avanços? Temos. Eu acho que uma grande vitória dessas últimas eleições, até da passada mesmo, da geral de 2022, é em termos de diversidade. Nós temos mais mulheres trans, nós temos mais mulheres indígenas chegando, algo que não existia tanto, né? Então, assim, principalmente pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, então essas mulheres estão ganhando espaço, né? E em termos de diversidade tem um lentíssimo aumento, também. Mas em termos de... Eu acho que a gente precisava pensar em maturidade política do país para a paridade. Eu sou muito a favor da paridade de gênero, como no Chile, né? 50-50. Por que a mulher tem que ficar com 30%? Por que não é 50%? Por que não? A pergunta é, por que não? Por que não, né? Até se a gente considerar, né, que a gente tem todos esses avanços
nesses outros espaços, né? Agora, quando a gente chega na política, se essa barreira ela não está sendo transposta, então é porque tem elementos invisíveis, né? Que são esses jogos de poder exatamente, tem algo aí que está dificultando. Né? Tem muitos avanços, mas aqui continua... Por que é que não aqui nesse espaço, né? Isso. Por isso que eu gosto muito de usar estabilidade. Há uma estabilidade na subrepresentação do país há muitos anos. E o crescimento é mínimo, né? Desanimador, inclusive. Vamos trazer um outro dado também. Eu tinha uma expectativa melhor com relação a ele, que é os dados referentes aos vereadores, né? Os vereadores eleitos, a gente tem eleitos por gênero, né? Tem aqui o dado de 2004 a 2024, intervalo aí de 20 anos, né? Nós tivemos candidaturas eleitas femininas, a gente teve em 2004 12,63%, enquanto o gênero masculino 87,35%. 20 anos posteriormente, né, novamente, né, aquela melhora que ocorreu, mas a passos lentíssimos, né? Sempre aquele crescimento de 2%, chegamos aí a 20 anos depois a uma representação de 18,24%. É muito pouco. E os homens ainda estão aí com 47%, né? Então, 81%, né? Algo, né, assim, avassalador em termos de maioria, né? Muito. 81% de homens e 18% de mulheres. No legislativo, ou seja, é até mais decepcionante, né? Sim. Principalmente se você pensar que é no município que as coisas acontecem, né? Perfeito. O âmbito municipal é no município que eu vivo, que eu faço supermercado, né? Que meus filhos estudam. Então, tem assim, a questão da creche. Exatamente. Né? É no âmbito municipal que pulsa a vida política. Então, você entra na Câmara Municipal e tem lá 9 vereadores homens, não tem uma mulher. E você, gente, isso... E eu, né? Eu, mulher, onde estou aqui representada, se só tem homens. Por que é assim? E nós temos vários municípios que não elegeram mulheres, né? Então, assim, é muito assustador você perceber que esse número continua muito baixo. É um crescimento que está muito longe. E você traz uma questão, né, que me remete para uma preocupação, né? As eleições, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, não é que não seja um problema sério e grave a questão da violência, mas temas como trabalho, creche, escola, foi completamente secundarizado. Saúde, apareceu ali em segundo lugar, mas no nível menor. Justamente as preocupações que são levantadas principalmente pelas mulheres. Sim. As experiências das mulheres são experiências diversas, né? São diferentes. Então, eu acho que essa bagagem cultural, ela influencia nas pautas, influencia nas lutas, faz uma diferença nessa perspectiva. Não acho que é natural e não acho que a mulher é melhor do que o homem de forma essencializada, não concordo com isso. Mas acho sim que existe uma bagagem cultural diferente e a diversidade ela é importante por isso. Né? Eu tenho que ter grupos diferentes e com bagagens diferentes para que a discussão pública ela seja né, rica em diversidade. E muitas pautas que as mulheres trazem por ter uma bagagem que os homens não têm, elas são excluídas, são invisibilizadas e é um prejuízo para a democracia. Perfeito. Roberto, se a gente pensar, né, a gente fica discutindo o tema violência em que os jovens são as maiores vítimas e a gente tem essa questão que passa bem mais pela preocupação feminina, como educação, lazer, cultura, que seria aquilo justamente que teria uma força maior para retirar o jovem dessa possibilidade de violência, mas ela não é colocada aí num plano bastante secundário, né? Muito secundário. Quer dizer, as discussões que ocorrem dentro dos legislativos, quer dizer, até se a gente pensar seriamente, né, na participação da mulher na política, talvez a gente tivesse avanços muito mais rápidos no combate à violência, né? Não deveria precisar, né? Não deveria ser assim, porque isso também é a construção de uma masculinidade que coloca o homem distante do cuidado, distante de várias áreas da vida que, né, assim, por que só a mãe tem que se preocupar com a educação e não o pai, né? E trazendo para a política, então não deveria ser assim, mas o fato é que é assim, né? Então temas como esses do cuidado, entre aspas, são temas que normalmente são
muito mais valorizados e trazidos para a pauta pelas mulheres, quando estão na política. Que aí se imbrica com aquela discussão anterior, né? A gente estava falando lá do Bourdieu, do lugar da mulher no domicílio, dos cuidados, né? E aí quando a gente olha para a política, ele se reproduz. É um reflexo, né? Porque as mulheres não estão na política, ou quando elas estão, elas trazem tudo em decorrência da constituição da sociedade, das formas, né, de relacionamento, e a desigualdade de gênero é uma marca muito forte. Há uma desigualdade de gênero muito clara, de papéis de gênero, de atribuição de papéis que faz a distinção. E não é uma distinção qualquer, é uma distinção que coloca a mulher num lugar inferior, né? Isso é importante dizer. Os papéis de gênero, eles não são apenas diferentes, eles são diferentes e hierarquizados, né? Sim. Então, isso faz toda a diferença em tudo, inclusive na escolha das pautas e na escolha das lutas dentro de um órgão legislativo. E por isso que é tão importante que lutemos por mais pessoas, não só mulheres, isso é importante dizer. Nós temos uma luta para que mais mulheres cheguem, porque é o mínimo, né, ter uma paridade de gênero. Mas não só, nós precisamos de mulheres negras, de pessoas LGBTQIA+, precisamos de mulheres trans, nós precisamos de pessoas que representem a sociedade em sua diversidade. Eu vou trazer um tema agora, aproximando, inclusive, da sua pesquisa, né? Que é a questão da violência na política, né? Sim. Eu trouxe um caso, poderia ser vários outros, né? Mas eu trouxe um mais afastado aqui da nossa realidade. Sim. Do estado do Ceará, né? Onde a gente tem lá mais um dos, né? Um caso que nos últimos anos tem sido assim corriqueiro, né? Um deputado federal, Nunes, é criticado por chamar colegas de histéricos. Volta tudo aquilo que a gente tinha discutido anteriormente, né? A agressão verbal, né? Sim. O deslegitimar a mulher como lutadora, né? Aquela que não pode entrar na luta pelos seus direitos, não pode lutar, inclusive pelo direito à coletividade, né? Às vezes, assistir um funcionamento de um legislativo em qualquer parte desse país. O que a gente não vai deixar de assistir é o confronto, né? O enfrentamento, muitas vezes até o chamar para briga. Agora, quando a mulher entra nesse jogo, aí agora vem a forma de lidar com... de afastar desse espaço, né? Sim. É a chamada violência política de gênero, né? A violência política contra a mulher, que foi nominada e legislada recentemente, em 2021, mas que sempre existiu. É bom deixar bem claro isso. Sempre existiu violência política de gênero. As mulheres vítimas de uma violência em razão do exercício dos direitos políticos. Isso é a violência política de gênero. Sempre esteve lá. Agora, depois de um tempo para cá, né, com esse tema pulsando aí no debate, nós passamos a olhar para ele, a pensar sobre ele, e foi inclusive legislado. Nós temos uma lei para, né, regular aí a violência política contra a mulher. E essa violência, ela é um grande obstáculo, porque se já é difícil você ter condição de acumular trabalho fora de casa, com cuidado com os filhos, o cuidado com a família, e toda a gestão e a carga mental de um lar que geralmente recai, né, nas costas da mulher. E você ainda ter condição de participar de uma reunião de partido para conseguir apoio financeiro, ter capital político para se eleger, aí quando chegar você ainda ser vítima, não só quando chegar, porque durante a campanha as mulheres sofrem violência política de gênero, e quando chegar ainda ter que passar todo o exercício do mandato sofrendo violência política, aí dá para pensar assim, não vou fazer outra coisa na minha vida, porque é muito difícil, né? Uma carga muito pesada. E é isso que acontece. As mulheres são muito vítimas de violência política de gênero todos os dias. E de várias formas, né? Das mais variadas formas. Nós temos mulheres que não podem, as deputadas que não poderiam entrar na Câmara dos Deputados negras porque os seguranças não os reconheceram como deputadas. Nós temos casos de mulheres, as falas interrompidas, microfones cortados, gritos, chantagens, ameaças, enfim, o caso da deputada apalpada em público. Ah, sim, São Paulo, né? E assim, uma violência contra o corpo, na frente de todas as pessoas, sem nenhum tipo de constrangimento. E o que dizer da morte da Marielle, né? Enfim, são muitas violências que mostram como os homens não querem perder esse poder que sempre foi deles, né? Então, a violência política de gênero, ela é uma resposta muito aberta, assim, o poder é nosso,
poder político é nosso, os cargos são nossos e vão reagindo para minar a força da mulher mesmo. Então tem que ter muita vontade, muita resistência para aguentar tudo isso, sofrendo essa violência todos os dias. Aqui é uma especulação, você falando e eu pensando aqui, a gente teve, né, a violência domiciliar, ela teve um crescimento, esse crescimento vai se dar justamente quando a mulher também vai tendo uma inserção social maior, então a gente vai acompanhando. Claro que a gente não tinha os canais as delegacias das mulheres e tal, então ela era escamoteada, né? Não podemos esquecer disso, a subnotificação, né? Não é que não existia, não tinha a denúncia, né? E a coragem também, não só o canal, a coragem para denunciar que ela é estimulada mais recentemente. Certo. Mas uma questão que eu te coloco é, será que a gente... Porque a sensação que me passa é que antes aquelas mulheres que estavam na política, elas não eram tão vítimas da violência. Talvez a forma como elas se colocassem na política, né, não sendo, digamos, para o masculino uma afronta, né, seria muito mais de estar lá sempre se subordinando e concordando, ao contrário do que a gente vê, sem citar nomes de algumas deputadas hoje, que levanta bandeiras e defende bandeiras. E não, né, se abaixam, não se curvam. Isso, né? Então, tem uma outra postura, né, que a postura que deve ser essa mesmo, né? E que está lá cumprindo esse papel. Né? Foi eleita para isso, inclusive. Isso, né? Perfeito, né? Isso não seria digamos assim, aquilo que também está aumentando essa sensação dessa violência política ocorrida nos plenários, né? Essas falas de histérica, de louca, que estavam fora do campo político e agora estão lá também, né? Sim, estão. Eu acho que são vários fatores, tudo isso, eu concordo. Agora se fala muito mais disso, se noticia mais. Antes não era problema, né? A gente fazia piada contra todo tipo, né? Piada racista há pouco tempo, sem isso ser um problema. Então, da mesma forma, nós tínhamos esse tipo de comportamento há alguns anos e não era problema. E o que eu acho é que agora é problema, né? E agora isso é falado, isso é dito, isso não se admite mais. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque se antes eu era, né? Não, tudo bem, ele fez isso comigo, mas eu não vou fazer nada. E havia uma certa, né? Era uma outra cultura. Hoje não se admite mais. E como não se admite mais, as mulheres vão para frente mesmo, não admitem, elas reagem, né? E aí se dá uma impressão de que há mais violência política. Não, eu acho que talvez há mais denúncia, há mais consciência sobre isso, sobre a violência que antes não, isso não é. Da mesma forma como eu entrevistei uma mulher que disse que não se sentia violentada, né? Que era apenas amiga do prefeito, muitas mulheres antigamente também talvez não se sentissem violentadas com uma chantagem, ou com uma ameaça, ou com uma piada indevida no plenário com a fala interrompida, né? E hoje, né, talvez no mesmo raciocínio, porque ela apenas interrompeu minha fala, mas não pensar na interrupção machista, fruto da discriminação e da desigualdade de gênero. Então, talvez hoje se tem a consciência das coisas, né? Quando a gente tem consciência de tudo, aí eu acho que muda a nossa perspectiva e muda, inclusive, né, o panorama dos dados. Tem uma questão que para mim, eu acho que repercutiu até bem menos do que deveria ter repercutido, né? Porque chegou a ser algo assim espantoso, né? 6 deputadas na discussão sobre o marco temporal, inclusive agora não me recordo o nome, mas a representante da comunidade indígena também, né? 6 deputadas que foram, né, alvo de denúncia para o Conselho de Ética porque foram muito fortes, marcaram posição. Né? E a ofensa é que levantaram a questão de que aqueles que defendiam a mudança no marco temporal eram assassinos de indígenas, como se não fosse, né? Que é o que a gente tem de mortalidade aí há séculos, né? Então, quer dizer, chegou é uma decisão que ele chega a causar espanto, né? Quer dizer, 6 deputadas defendendo aí com força e com vigor e ser levada para o Conselho de Ética. Quando a gente escuta, né, aberrações dentro do Congresso, né, que não dá para a gente nem falar aqui, né, em respeito ao telespectador, a gente não pode reproduzir, e passa muito ao largo do Conselho de Ética. Né? Sim. Há aí uma conivência, né, também
há uma cumplicidade do patriarcado, da ordem patriarcal entre os homens, sobretudo. Há essa parceria, então a gente faz aqui, passa o pano, como se chama popularmente, para determinadas situações e é isso, é também fruto dessa violência você tentar minar de todas as formas a luta das mulheres, né? Porque quando eu mino essa luta das mulheres dessa forma, eu faço com que elas não consigam ganhar o espaço que elas deveriam ganhar. As violências são muitas, de todos os lados, né? Elas são, dessa forma, são também veladas, né? Há a violência velada, a violência psicológica, a violência simbólica. Eu gosto muito de dizer, a gente pensar na violência simbólica que é uma candidatura fictícia. Porque se o partido, ele coloca a mulher só para cumprir a cota, o que ele está dizendo? Qual é a mensagem que passa? Você, mulher, não serve para a vida pública, você, mulher, não é apta, eu uso você, mulher, apenas para me favorecer, eleger os meus velhos homens de sempre, e você apenas me serve. Vou cumprir essa legislaçãozinha aqui que me atrapalha, pronto, né? Está me prestando um serviço, mas você não serve, porque se você servisse, eu não estava ali usando, né? Se você servisse, eu lhe financiava, eu estimulava, preparava, capacitava, chamava para dentro do partido e investia na campanha. Isso não acontece, então é um recado de que assim, as coisas devem ser como elas sempre foram e o poder deve continuar sendo masculino. É uma violência simbólica muito forte. Tem um caso aqui no Ceará, de 2018, está no G1, botar no Google, você acha que 2 mulheres, mãe e filha, foram feitas candidatas fictícias e o partido colocou de terno e gravata. Fizeram uma montagem, usaram os dados indevidamente, esse caso ganhou notoriedade, ele é fácil de ser encontrado, por isso, porque a mãe e a filha feitas candidatas descobriram, por acaso, e elas duas, a montagem, estão lá de terno e gravata, e é muito interessante pensar sobre isso, que para enganar o juiz eleitoral e fazer que o juiz acreditasse que elas eram candidatas reais, vestiram as mulheres com roupa de homem, porque o poder é masculino. E isso é muito forte para a gente pensar de como a questão é muito do patriarcado e muito da resistência dos partidos e dos homens de perderem o poder. Não querem perder o poder, então não querem deixar que as mulheres entrem. E por isso continuam burlando a lei, né, que é não mais tão fácil, mas ainda tem o caminho, preferem isso a investir em mulheres reais, né? Que as mulheres cheguem lá. Vamos provocar tanto as mulheres parlamentares quanto também as eleitoras, trazendo aqui essa discussão de alternativas. Eu trouxe uma, aliás, lamentavelmente, né, arquivada, né, mas é uma proposta da Simone Tebet, né, que é de estabelecer a previsão de reserva de gênero de pelo menos 30%, os tais 30%, né, que não deveria ser 30%, né, dos lugares para cada sexo na composição dos órgãos partidários, né? Ou seja, as instâncias de poder do partido, a gente levar essa conta para lá. Lamentavelmente, né, foi aí engavetado. Isso era a proposta da Simone Tebet, que foi arquivada em 2022. Isso. Pois é, eu até cito isso na pesquisa, além desse projeto, nós temos muitos outros projetos de lei e PEC, inclusive, tem a PEC da Mulher de 2015, já querendo a reserva de vagas, né? Uma mudança sistêmica mesmo na estrutura. Eu até separei aqui e trouxe essa anotação, tem a PEC da Mulher, que é a 98 de 2015, que está lá aprovada no Senado e remetida à Câmara em 2021 e parada. Tem o PL 4391, tem o 1951 de 2021, que é depois desse aí, né? O 1951 também altera para obrigar o preenchimento mínimo de 15% das cadeiras. Então, assim, não tem essa e outras propostas. Pensando agora não na candidatura, mas pensando nas vagas, na reserva de vagas. E existem várias propostas nesse sentido, todas elas, às vezes, aprovadas no Senado e vai para a Câmara e para e nada acontece, porque não há um interesse político de que, muito pelo contrário, né? Nós temos também propostas e projetos de lei para acabar com a cota de gênero. Teve um recente aí, de alguém que queria retroagir anos de luta para acabar com essa possibilidade da cota de gênero na candidatura. É só na candidatura e ainda assim havia, né, essa ideia de exclusão. Há muitas... Só essa que tu levantou, de 15% das cadeiras ocupadas aí por gênero, é tímida.
Sim, é tímida. É tímida. Né? Uma proposta muito tímida, 15%. É tímida, muito pouco. Isso não alteraria quase nada, porque isso aí já Exatamente. Essa barreira já se chegou lá, né? Então é para além disso. É para além disso. Na verdade, eu penso que nós deveríamos ter, bem otimista, bem sonhadora, uma reserva de vagas de assento de 50%. Por que não? Aí eu falo, por que não? Nós somos a maioria da população, não tem por que não ser assim, né? É uma questão de igualdade democrática, de democracia mesmo. A democracia ela deveria ser representativa, para ser representativa ela deveria ter pessoas, né, de ambos os gêneros. Não temos, então precisamos avançar nisso e são muitos os projetos, acredito que penso nesse sentido, algo que vá no sentido de garantir reserva de assento, porque a gente já viu que a cota de gênero não consegue resolver. Do jeito que está de candidatura, no Brasil não consegue. Acho que não vai resolver. Tem um cálculo de alguns pesquisadores que colocam 120 anos no Brasil, com a média de 15%. Você diz assim, esse crescimento que a gente vem tendo tão lento... Para chegar a 30%, pelo menos 120 anos. Então, eu não vou ver essa realização da cota de gênero no Brasil. Não faz sentido. Enfim, os dados não são animadores. Acredito que a cota ela veio em boa hora. É uma vitória do movimento feminista, é uma conquista do movimento feminista. Quando ela aconteceu, ela foi importante. A professora Ildetes Melo, da UF, ela estava nesse momento da luta pela cota de gênero e ela sempre diz muito isso. Foi uma luta importante, mas hoje, infelizmente, né, se demonstrou que não conseguiu e não vai conseguir, a meu ver, não vai conseguir trazer mais mulheres para a política de forma efetiva. É um crescimento muito, muito lento. Então, nós precisamos pensar em alternativas. Uma delas, para mim, né, seria a reserva de vagas, de assento. A gente pensar lá dentro do legislativo. Exatamente. Aí teria muito mais eficácia, né? A gente conseguiria ter resultado mesmo, né? Até porque a disputa para ter candidatos competitivas, né, que pudessem de fato ganhar, ela estaria estimulada, né? Porque o que aparece visivelmente é que, inclusive, grande parte das candidatas que são convocadas para compor a chapa é aquela que, de fato, tem uma votação, mas é uma votação que não vai ameaçar os medalhões do partido, né? Não. Ou seja, vai acabar somando na cota. Exato. E vai, ou seja, o voto da mulher elege o homem, né? Exatamente. Acaba que vai aí também, enfim, são muitos fatores. E aí, pensar em alternativas nesse caminho, a meu ver, seria a saída para ter de forma mais rápida mais mulheres na política. Por que não, né? Uma mudança do sistema que é mais difícil conseguir a aprovação política disso. Nós estamos aqui com a professora Roberta Laena, que é pesquisadora e autora do livro Fictícias. E aí eu vou colocar agora para ela uma outra questão, né? Eu já me decepcionei com o resultado de mulheres eleitas agora no primeiro turno e na eleição para o Legislativo Municipal, né? Então a gente vai ter aí alguns outros municípios que, inclusive Fortaleza, que vai estar concluindo a eleição de segundo turno, né? E a minha questão é a montagem dessas equipes lá na frente. Né? Nós vamos em algum lugar assistir alguma coisa próxima, se eu não digo da igual, mas próximo que a experiência chilena recente de um gabinete, né? A composição da equipe dos prefeitos e as prefeitas eleitas, né? Que tenham uma paridade maior. Né? Mesmo que não seja 50-50, mas que tem uma representação maior. É uma pergunta interessantíssima que, infelizmente, a gente não tem como ter essa perspectiva tão... não dá para dar uma resposta agora, né? Nós temos aí um segundo turno com 15 mulheres ainda na disputa, não é isso? E acho que 7 em capitais ainda. Então, temos possibilidade desse número de mulheres eleitas aumentar. Acredito que mais mulheres eleitas faz com que nós tenhamos essa sensibilidade maior na composição dos gabinetes, das secretarias, enfim. Mas acho que não é algo certo, e aí digo isso porque nem todo governo de mulheres, por exemplo, né, não há um dado, nenhuma pesquisa, seria até interessante que existisse, dos gabinetes, das prefeituras, das prefeitas eleitas, de como isso reflete na montagem do secretariado, por exemplo, de ter mais mulheres nos cargos de gestão. Não é certo isso, né? Porque nós, inclusive, temos experiências de partidos de todas as áreas, não só partidos considerados de direita ou de centro, nós temos partidos de esquerda com candidaturas fictícias. Então, acaba que é algo que está para além de correntes ideológicas
digamos assim. Eu acho que o patriarcado e a dominação masculina, ela é tão forte que, infelizmente, até em partidos considerados mais progressistas e mais alinhados com os direitos das mulheres, eles demonstram não tão sensíveis a essa questão e também colocam candidaturas fictícias. Isso é importante ser dito. Então, não sei se dá para a gente apostar em um cenário de que nós teremos mais mulheres nos gabinetes, nos executivos, ainda que sejam prefeitas, né, as mulheres. Assim como a questão da renda, da escolaridade, ela não vai, quer dizer, excluir a questão do patriarcalismo mediando as relações, né? A gente também não vai ter no campo político, né? Não, também não vai sendo ter de tendência política diversa. Não, né? não tem como a gente dar um perfil, não tem, né, ter uma relação tão exata, assim, vai ser mulher, então vai... E aí tem essa questão também, muitas pessoas, basta ser mulher, você quer mais mulheres na política e basta ser... Não, de jeito nenhum. Porque não é isso, não basta ser mulher, mas aí é outra questão, a gente primeiro está lutando e quer que mais mulheres cheguem lá, aí depois a gente pensa, é mais ou menos isso, depois a gente pensa como essas mulheres vão realmente trazer o reflexo dessa diversidade, dessa bagagem da diversidade que tão necessária, né? Porque aí é outro momento, outra situação, mas é isso, acho que temos limites, né? E não dá como fazer uma causa e efeito nessa relação, porque são muitos fatores, né? E o patriarcado, eu acho que ele domina de uma forma que em qualquer corrente, de qualquer perfil, ainda é muito forte e ainda faz com que nem sempre, né, o cenário seja ideal, favorável às mulheres. Esperando, Roberta, que a gente não tenha na composição das equipes no Brasil todo, né? Sim. Aquilo que a gente assistiu em Fortaleza recentemente, que as mulheres ocuparam o papel de auxiliares. Sim. Nós só tivemos candidatas vices, né? Nós não tivemos titulares, mulheres, né? Algo impressionante, né? Sim. Quer dizer, um número relativamente grande de candidatos ao Executivo Municipal de Fortaleza, né? Mas foi isso que a gente assistiu, né? 100 candidatas, né? Nós estamos no hall dos municípios aí, 100 candidatas mulheres ao Executivo. Então, agradeço demais a sua participação. Espero que a gente, né, consiga aqui, nessa nossa discussão, tenha conseguido aqui trazer um pouquinho de consciência, um pouco mais, também, em homens e mulheres. Em né? homens e mulheres, sobretudo em homens, né? Mas em partidos. Eu fico muito feliz de participar, agradeço o convite mais uma vez. Penso que esse é um tema que deve estar sempre sendo colocado, trazido novamente e insisto nele muito, porque mesmo que ele já seja bastante comentado e debatido e discutido, mas ainda há uma distância muito grande, né? Nós temos avanços, por exemplo, como os julgamentos do TSE, né? Nós temos aí um Tribunal Superior Eleitoral que vem colocando isso em julgamentos, caçando chapas inteiras por fraude à cota de gênero. Então, nós temos uma súmula, a súmula 73, que vem regulamentar essa matéria, uma resolução dos ilícitos eleitorais, que trouxe também a fraude à cota de gênero para dizer assim, olha, nós não vamos tolerar que essas mulheres sejam feitas, né, candidatas fictícias apenas para cumprir a cota. Nós queremos mulheres de verdade. Então, assim, há campanhas institucionais, né, enfim, temos muitas ações para além de uma legislação, nós temos a legislação da violência política contra a mulher, são muitas frentes, né, mas ainda há muito o que se fazer e o que nós podemos fazer na academia é debater, discutir e trazer essas questões, elucidar e mostrar, e aí eu vou terminar dizendo que eu tenho, numa dessas palestras que fiz sobre a pesquisa, uma pessoa me agradeceu, olha, eu já recebi o convite, já fui candidata e não sabia que isso era uma violência. Eu lhe agradeço por você ter esclarecido essa violência, que é isso, eu nunca mais serei. Então, assim, é um depoimento forte que mostra que se as pessoas talvez soubessem dessa violência, talvez nós tivéssemos menos, né? Eu digo muito isso nos lugares que eu vou falar. Não aceitem mulheres, não aceitem, porque se não tiver mulher que aceite, os homens não vão conseguir, os partidos não vão conseguir candidaturas fictícias e eles vão entender que precisam de mulheres reais, ou seja, precisam investir nas mulheres, abrir o partido para as mulheres de forma verdadeira, com condições, né? E não apenas permanecendo tudo como sempre foi, né? Esse é o grande ideal. Ah, ótimo. Muito obrigado, né? E fica o convite aberto, né, para que a gente possa retomar essa discussão. Obrigada. Que eu concordo plenamente com você. A gente precisa trazer ela, né? Tem que ser na universidade, tem que ser pública, né? Criar essa corrente de opinião. Todos os espaços, então, né? Muito grato, Roberto, pela sua fala. Eu que agradeço. Obrigada.